Olá novamente. Então, essa é a parte 3 da nossa aula sobre números reais. Então, nessa aula a gente vai resolver algumas atividades sobre porcentagem, coisas bem simples para a gente recapitular, mas já aprofundando em alguns casos, certo? E a nossa habilidade da BNCC, acompanha comigo na tela, é essa. Então, é resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais, reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então, você está observando que a gente está trabalhando ao longo dessas 3 aulas com esses 2 objetivos. Por quê? Porque o primeiro objetivo a gente vai, bem dizer, atingir hoje. O restante era conhecimentos prévios para a gente poder atingir esse objetivo. E tudo isso que a gente tem trabalhado até o presente momento vai nos ajudar quando a gente estiver falando da fração geratriz, certo? Porque até lá a gente já criou habilidades, já relembrou habilidades aritméticas suficientes para transformar uma fração numa dízima periódica e, no caso, ter de volta essa fração geratriz para a dízima periódica. Mas antes disso, vamos relembrar uma coisa bem simples a respeito da nossa última aula. Acompanha comigo na tela. Porcentagem ou taxa percentual. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Exemplo de ilustração 1 que a gente viu na nossa última aula. Lembra que 45% é a representação percentual, certo? 45 sobre 100, 45 centésimos, que também posso ler como 45%, é a razão centesimal. E 45 centésimos, ou 45, depois da vírgula, ou 0,45, é a nossa representação decimal. Em todos esses 3 casos, certo? Eu posso responder como 45%. O primeiro já está bem simples, o segundo em forma de fração, o terceiro em forma decimal. Olha o nosso exemplo de ilustração 2. 85%, novamente, representação percentual, certo? 85 centésimos, 85 sobre 100, 85 para 100, 85%, a nossa razão centesimal, 0,85, 8 décimos e 5 centésimos, certo? Ou então 85 centésimos, que eu não quero falar. Então, está aí as nossas 3 formas de representar 85%. Sendo que quando a gente for ler as notícias ou ler em exemplos, a gente vai sempre ler a primeira. Mas a gente tem que entender nos nossos cálculos que a gente pode usar tanto a forma fracionária também, quanto a forma decimal. Então vamos às nossas questões. São questões bem simples para a gente poder ir aprofundando aos poucos o estudo da porcentagem. Então, questão 1. Acompanha comigo. Escrever 1 sobre 2 na forma de taxa percentual, ou como a gente diz, meio, certo? Como é que a gente vai escrever isso daí? Então vamos lá na solução. Devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Lembra no vídeo anterior que eu mostrei uma atividade com palitos, certo? Que a gente poderia ter uma ideia disso daí. Se você não assistiu, você pode voltar a aula anterior a essa e verificar o que a gente fez com os palitos. Aquela atividade vai te ilustrar um pouquinho mais sobre como a gente transforma, ou então simplifica, né? Para ficar no denominador 100 e vice-versa. Voltando à atividade. Então nós temos meio, certo? Como é que eu vou escrever isso de modo que apareça o 100 embaixo? Eu vou multiplicar por 50. Por que 50? É importante a gente saber por que eu escolhi o 50, né? Porque para aparecer o 100 embaixo, na fração 1 sobre 2, eu tenho que multiplicar o 2 por algum número que dê 100. Então, nesse caso, pelos meus conhecimentos prévios, é por 50. 2 por 50, 2 vezes 50, vai dar o denominador 100 embaixo. Só que eu também tenho que multiplicar o numerador, certo? Por 50, certo? Eu tenho que multiplicar a fração pelo mesmo número em cima e embaixo para poder obter uma fração equivalente. Quando a gente vai simplificar, a gente divide
A gente faz como se fosse um processo inverso, mas a gente divide tanto o numerador quanto o denominador, certo? Pelo mesmo número. Então aqui, multiplicando 1 por 50 dá 50, 2 por 50 dá 100. Então, olha o que foi feito. Ficou 50 sobre 100. Como a gente tem visto nos exemplos anteriores, isso aqui é uma porcentagem. Existe uma forma bem simples percentual de representar isso daí. 50%, certo? Então, o meio é 50%. Isso daí você tem que levar não somente nessa questão agora, para a vida toda. Toda vez que alguém falar em metade, você já sabe que em termos percentuais é 50%. E toda vez que alguém falar, você ouvir 50% de algo, você tem que entender que é a metade, certo? Então isso daí, além de servir para resolver essa questão, serve para a vida toda. E aí, ainda tem o seguinte, quanto é a metade da metade, como a gente diz, né? Então seria meio dividido por 2. E aí você pode rabiscar aí no seu caderno, certo? Meio dividido por 2. Fazer como a gente fez numa aula anterior, conserva a primeira, meio, multiplica pelo 2 invertido. Lembrando que quando não aparece o número, é sempre 1. Aí inverte o 2 sobre 1, fica meio. Então vai ficar meio vezes meio. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 vai dar 4. É 1/4, certo? Então, a metade de meio é 1/4, é 1 de cada 4. A metade de 50% é 25%. Quer dizer que 25% equivale à fração 1/4. E 1/4 equivale a 25%. Então, isso é muito importante para quando a gente for fazer algumas análises futuramente. 25%, então seria metade da metade. 1/4. Quase a gente já não usa hoje em dia, mas eu me lembro que a minha mãe, às vezes, quando ia à feira comigo, comprar alguma coisa, ela falava, olha, eu quero 1/4 de margarina, 1/4 de manteiga. E ela chegava a comprar também 1/4 de feijão. Esse 1/4, essa expressão 1/4 equivale a esse 1/4. Ou seja, se for falar em termos das unidades de massa, que o quilo é o padrão, né? Então 1/4 seria 25% de 1 quilo. Certo? Então seria o quê? 250 gramas. Lembrando que o grama é masculino. E a grama no feminino é aquele mato, aquela planta verde que a gente enxerga na frente da nossa casa ou em outros lugares. Então vamos à nossa questão número 2. Acompanha comigo. Vamos à nossa questão número 2. Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Bom, então agora você está vendo que embaixo é o 8. E não é assim de imediato você achar um número natural que multiplicado por 8 dê 100. Na verdade não existe, né? Natural. Existe outro número, mas não é natural. Então como proceder? Observa. 8 não é divisor de 100. Foi o que a gente acabou de ver. Não tem como eu achar um número, certo, que multiplicado por 8 dê 100. Por quê? Porque 8 não é divisor de 100. E a gente pode ler o contrário. 100 não é múltiplo de 8. Vamos escrever a forma decimal de 3/8. E aí como é que é isso? Dividido 3 por 8. E aí você já viu isso numa série anterior. Se a gente dividir 3 por 8, vai dar esse número decimal aí, 0,375. Ah, mas eu não lembro como divide 3 por 8. Você vai lá, não sei como é que você aprendeu lá na regra prática, existem várias, certo? Mas eu posso te dizer o seguinte, seria 3 dividido por 8, acompanha comigo, pode escrever no teu caderno. Aí não dá para dividir, aí você transforma 3 inteiros em décimos, certo? Fica 30 décimos. Aí a gente usa um macete que a gente diz, coloca o 0, né? Mas coloca lá no quociente 0 e vírgula também. Aí divide 30 por 8. Dá 3, aproximadamente. 3 vezes 8 dá 24. Para 30, faltam 6. Certo? Aí você tem 6 décimos. Aí transforma para centésimos. Fica 60. Ou seja, a gente diz assim, coloca o 0. Aí agora 60 por 8.
dá aproximadamente 7. Olha como está aparecendo os números do resultado, né? Aí 7 vezes 8 dá 56, para 64. Então, 4 centésimos, transforma para milésimo, fica 40 milésimos, ou seja, acrescenta o zero. Aí 40 dividido por 8 dá 5. Aí 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, ficou esse número no quociente aí, 0,375, certo? Então, só para relembrar isso aí, caso você... Se você não entendeu, você pode voltar o vídeo, sem problema. Então, observa que quando eu tenho qualquer número, se eu multiplicar e dividir esse número por um mesmo número, eu não tenho nenhuma alteração. Por exemplo, 5. Se eu multiplicar por 10 e dividir por 10, 5 vezes 10 dá 50. Dividido por 10, 5. Voltou para o 5. Então, qualquer número que eu multiplicar e dividir, certo, por um mesmo número, ele não se altera. Então, olha o que eu fiz aí com 0,375. Eu multipliquei por 100 e vou dividir o resultado por 100. Mas isso vai me dar como é que a gente chama? Um macetezinho aí que eu vou... Olha como é que vai ficar. Se eu multiplicar em cima por 100, embaixo dividir por 100, 0,375 vezes 100, eu vou andar 2 casas para a direita com a vírgula, como a gente já viu num vídeo anterior. Então, a vírgula está entre o 0 e o 3. Fica entre o 3 e o 7 e entre o 7 e 5. Certo? Embaixo não se altera, 100. Aí, opa, isso aí tá com uma cara de fração decimal, né? Então, 37,5 eu posso escrever simplesmente como 37,5%. Certo? 37,5 sobre 100 eu posso escrever como 37,5%. Então, observa que aqui a gente não multiplicou o 8 direto para achar um 100, justamente porque o 8 não é divisor de 100, certo? Então, a gente fez todo esse processo, multiplicou, primeiro dividiu 3 por 8, depois, como eu quero que apareça o 100 embaixo, certo? Que eu tenho que presumir isso daí, então eu multiplico por 100 e divido por 100. E em cima, multipliquei por 100, embaixo se manteve o 100, ou seja, apareceu o 100 embaixo, como eu queria, mas não daquela forma que a gente fez no caso anterior. E aí eu achei a fração, a taxa percentual, na verdade, né, da razão 3/8 ou então 3 para 8, como a gente costuma ler na forma de razão. Só para tirar uma dúvida aqui, para não confundir muito esse conceito, fração a gente poderia ler como 3/8. Razão a gente lê como 3 para 8, certo? Isso aí é, vamos dizer assim, do modo formal. Mas você às vezes pode falar 3/8, você está lendo uma razão. Você pode falar 3 para 8, você está lendo uma fração, embora da forma formal, como eu já disse para vocês, a gente lê assim, se for razão, 3 para 8, se for fração, 3/8. Muito bem. Vamos então a uma questão número 3. Acompanha comigo. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Certo? Poderia colocar quanto por cento de desconto, né? Apareceu um S ali sem problema. Então vamos lá. Como a gente vai transformar isso daí? 7.000 é quanto por cento de 25.000? Vamos entender o problema, né? Eu poderia pegar os 7.000, colocar sobre 25.000 em forma de fração e ir simplificando. Porque o 25.000, ele é um múltiplo de 100, né? Então fica mais fácil de você achar. Mas a gente pode ter algum tipo de problema com o 7. Então vamos lá. Olha a razão, 7.000 para 25.000, como a gente fez, certo? Então, se eu simplificar essa fração, certo? 7.000, 25.000 avos, que eu posso ler na forma de razão, 7.000 para 25.000, se eu simplificar por 1.000, eu vou ter 7.000 por 1.000 dá 7, 25.000 por 1.000 dá 25. Opa, razão 7 para 25. Mas espera aí, eu posso multiplicar o 25, certo, por algum número
que possa me dar 100. Então, eu posso fazer esse cálculo de 2 modos diferentes. Então, vamos bem devagar para que a gente possa entender. Olha lá, o primeiro modo, usando razões equivalentes. É o que a gente tem feito normalmente. Então, 7 para 25, eu vou multiplicar por 4. Novamente, o numerador e o denominador, certo? Por quê? Porque eu quero que apareça, lembrando novamente, o 100 no denominador, no número de baixo. Então, qual é o número que multiplicado por 25, número natural, que dá 100? É o 4. Lembrando que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 4. Então, fica 25 vezes 4 vai dar 100, e 7 vezes 4 vai dar 28. Opa! Olha só, da forma fracionária, 28 centésimos, 28 para 100. Você já sabe o que quer dizer isso daí, né? 28%. Exatamente, certo? Mas olha só como é que ele está perguntando, né? O desconto. Mas representa 28% de desconto. Vamos olhar um segundo modo de fazer. Esse daí, o primeiro modo, é o que a gente tem feito ultimamente, certo? Sempre procurar achar uma fração equivalente, de modo que no denominador tenha 100. Se a gente não consegue de imediato, a gente acha uma outra fração equivalente primeiro, para depois, por meio dessa fração que a gente acabou de calcular, a gente achar uma segunda fração. E às vezes nem assim é possível. Às vezes você tem que achar várias frações equivalentes, até que uma delas vai te facilitar a encontrar o 100 no denominador, certo? Vamos ao nosso segundo modo, escrevendo na forma decimal, certo? Você já deve ter estudado isso aqui numa série anterior, mas não se aprofundado assim em termos de porcentagem. Olha lá, 7 para 25. Deu 0,28. Como foi feito isso? Eu dividi 7 por 25, certo? Aí você vai falar, poxa, mas foi tão rápido, não me lembro como é que divide. Então vamos novamente fazer aquele rabisco no caderno. Pegue seu caderno aí. Vamos dividir 7 para 25. Vamos usar um macetezinho agora, certo? 7 dá para dividir para 25? Não. Então você faz o quê? Você coloca um 0 à direita do 7 e lá no quociente você coloca 0 e uma vírgula, certo? Aí você começa a divisão 70 por 25. Qual é o número que multiplicado por 25 dá 70 ou próximo de 70? 2. Aí você coloca lá, vai ficar 0,2, né? Porque você já colocou 0 e uma vírgula. Aí você coloca lá 2. 2 vezes 25 dá 50. Para 70, 20. Certo? E aí, para continuar a conta, você coloca um 0 no 20. Na verdade, você está transformando, né, em centésimos. Certo? Então, vai ficar 200 dividido por 25 agora. E fazendo a conta, dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Para 200, nada. Então está aí o resultado. Ó, de 7 dividido por 25, 0,28. E 0,28 na forma decimal representa o mesmo que 28 para 100. Na forma fracionária, né? Na forma centesimal. Que é o mesmo que 28%. Então, novamente, esses 7 mil de 25 mil reais representa 28%, certo? Vai ser dado de desconto. Um bom desconto, né? Geralmente isso se dá desconto no máximo de 5, 10%. Dá um desconto de 28%, é uma coisa que valeria bastante a pena. Então, vamos agora a mais uma questão. A questão 4. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Então, qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos
dos lances livres que cobrou em uma partida. Então observa, ele lançou 15 e acertou 12. Então quanto por cento? Você já verificou que a gente pode resolver isso de pelo menos duas formas, né? Então vamos resolver de uma forma que eu vou considerar bem simples. Antes disso, uma figura aí do jogador de basquete acertando, né, a bola na cesta. Então nós temos a fração 12 quinzeavos, que na forma de razão foram 12 acertos para os 15 lances livres. Então, novamente, agora vai ficar com você essa tarefa, certo? Você vai dividir aí 12 para 15 e vai obter esse resultado, 0,8, certo? Eu vou dar cola para vocês, como sempre. Vamos lá, sem problema. 12 dividido para 5. Não dá para dividir. Coloca o 0 lá no 12. E o 0 e uma vírgula lá no quociente. Aí fica 120 dividido por 15. Não é isso? Aí você vai ver qual é o número que multiplicado por 15 dá 120 ou próximo 120. Aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. E aí você vai obter o 8. 8 vezes 15 vai dar 120, certo? Então 8 vezes 15 vai dar 120, para 120 nada. Então 12 para 15 é o número decimal 0,8. Por que eu fiz dessa forma? Comparando com o exemplo anterior, porque não existe um número natural, observa bem, natural, que multiplicado por 15 dê 100, certo? Então, para mim, foi melhor eu dividir o 12 para 15 e por aí e achar o correspondente em termos percentuais, certo? Porque eu não conseguiria achar um número que multiplicado por 15 dê 100. Então, 0,8 é igual a 0,80. Opa, você vai falar, mas como assim? Bom, quando você tira na sua prova 8, certo? Na sua prova, vamos dizer, de matemática, geralmente não vem o 8 sozinho, né? Vem lá um 8,0, não é isso? Na maioria das provas. Por quê? Porque a sua nota, em geral, ela é contada em inteiros e décimos, certo? Então, se de repente alguém tira uma nota insuficiente, vamos dizer que eu não recomendo, que é 3,5, quer dizer que você tirou 3 inteiros e 5 décimos. Ou seja, a metade de um inteiro, que é 5 décimos. Certo? Aí quando você não tirou nenhum décimo, ele coloca vírgula 0. Só que esse 8 que a gente acabou de falar é o mesmo que 8,0. Que é o mesmo que 8,00, que a gente lê como R$8. Certo? Então, quando você representa R$8, você escreve o R, o cifrão, 8,00. Por quê? Porque a nossa unidade de moeda, que é o real, ela trabalha com centavos também, certo? Então, por isso que ela precisa ter esses 2 zeros após a vírgula. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma vírgula, eu posso acrescentar à direita dela, se não tiver nenhum número, claro, mais lá na frente. Eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser que o valor não se altera, certo? Então, 8 é a mesma coisa que 8,0, que é a mesma coisa que 8,00, que é a mesma coisa que 8,000 e assim sucessivamente. Aí vai ficar uma indagação para você. Porque os postos de gasolina, geralmente eles colocam até a terceira casa decimal, se o nosso dinheiro só é até centavos. Fica essa indagação para você pensar e refletir isso daí. Agora, voltando comigo na tela. Então, o 0,8 é a mesma coisa que 0,80, 0,80. Eu acrescentei o 0 depois do 8. Por quê? Porque o 8 está depois da vírgula, não vai alterar o valor. Então, 0,80, certo? É a mesma coisa que 80 sobre 100, ou 80 para 100, que em fração a gente lê 80 centésimos, certo? Isso daí já nos mostra mais ou menos em termos percentuais quanto é. Então, 80%, certo?
Então, o índice de aproveitamento desse jogador foi de 80%. Então, isso é importante para você refletir, porque você se dando com os números, certo? Você consegue entender algumas coisas, certo? Essa questão do posto de gasolina, ela é interessante para você refletir. Reflita, e ainda tem mais, repare que normalmente, certo? É o que eu tenho observado. O terceiro algarismo, quando tem lá na marcação do preço do posto de gasolina, geralmente ele é 9. Em alguns casos pode ser um outro algarismo, certo? Mas geralmente ele é 9. Aí eu pergunto novamente para você e eu quero que você reflita isso aí. Por que é 9? Por que não é 1? Por que não é 2 em geral? A maioria, você vê, por exemplo, o preço da gasolina. Vamos dizer que seja R$ 4,25. Mas sempre aparece um terceiro algarismo lá. Aparece 4,25 e aparece um 9 lá. Se a gasolina tiver, por exemplo, 4,40, aí vai aparecer 4,40, certo? E aparece um terceiro algarismo lá como 9. Qual é o objetivo desse 9? É importante você entender isso daí. Porque a gente deveria entender assim, poxa, se a gente só tem centavos na nossa moeda, né? Por que existe um terceiro? Certo? E é importante também você entender, certo? Que o 7, ele pode ser representado assim, normalmente pode ser representado como 7,0, olha, a nota é 7. Como você vê alguns programas aí na televisão que fala de concursos ou de artista, de cantor, de dança, de quem interpreta bem, e aí você vê a nota deles, né? Tem concurso que dá nota 6, 6 não, vamos colocar 9, 9,8, 9,6, 9, mas aí aparece o 9,0, né? Tem concurso que dá até a segunda casa decimal, eu já vi, não é muito comum, mas eu já verifiquei. Qual é a nota? 9,75, 9,82, certo? Não é muito comum. Geralmente eles deixam no máximo até a primeira casa decimal. Mas eu já verifiquei concursos assim. Então, novamente, as nossas referências para vocês, que é o que a gente tem que ter trabalhado até o presente momento, certo? As nossas referências é sempre importante para dizer para vocês de onde a gente está direcionando o nosso material, certo? Pode ser, como a gente já verificou num vídeo anterior, que é diferente, às vezes, do que você tem trabalhado na escola, mas isso não quer dizer que você não vá conseguir compreender o conteúdo por um livro diferente desse que eu estou trabalhando e que você está vendo na nossa escola. Não, isso não quer dizer. E, novamente, a gente agradece a atenção de vocês e a gente recomenda que você, se tiver com dúvida em alguma parte, reveja esse vídeo, reveja o vídeo anterior a essa aula. Essa é a nossa aula de números reais, parte 3. Então eu recomendo que você verifique a parte 2, a parte 1. Você pode acessar aí através dos links, certo? E para justamente você ir dando continuidade e entendendo. Porque às vezes você vai assistir, por exemplo, uma aula de números reais, parte 5, e você, poxa, eu não estou entendendo. Porque lá eu já estou falando de um modo mais avançado, porque a gente já trabalhou esses conteúdos anteriormente, certo? E aí quando a gente estiver falando de números irracionais, por exemplo, eu já vou presumir que você entendeu já o que é número racional, que é tudo isso que a gente tem trabalhado até agora. A gente ainda não entrou nos números irracionais para poder falar dos números reais de um modo geral, certo? Então, desde já, a gente agradece novamente. E a gente recomenda bons estudos, boa resolução de exercícios. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.